Oi, pessoal, eu sou José Márcio Barros, já estive aqui com vocês na nossa primeira aula, falando um pouco sobre por que é importante a elaboração de planos municipais de cultura. E eu queria agora, nesse nosso segundo encontro, dar uma noção geral sobre o processo de formação pelo qual vocês irão passar. Como espero que tenha ficado claro no nosso primeiro encontro, né, o Plano Municipal de Cultura integra, né, essa arquitetura sistêmica que é chamado do Sistema Nacional de Cultura, né? O sistema, ele é a estrutura organizacional, né? O plano é aquilo que, como eu disse, dá vida, né, a essa estrutura, e dá vida a essa estrutura através de quê? Através de princípios, através de objetivos, através de uma agenda de ações, e tudo isso construído, né, dentro de uma visão, né, bastante estratégica e, ao mesmo tempo, uma construção de forma participativa, democrática, transparente, né? Acho que essa questão é fundamental que todos não percam isso de vista, né? Os planos, então, especialmente aquele que nos traz aqui, que são os planos municipais, eles são uma espécie de agenda, né, de ações, né, que geram conteúdos programáticos que colocarão esse sistema em funcionamento, né? Ou seja, um sistema sem plano, né, ele se reduz a uma estrutura sem dinamicidade, sem vida, né? É o Plano Municipal de Cultura que afeta diretamente, né, a vida dos cidadãos do município, na medida em que define, né, o que deve ser feito, com qual prioridade, através de que métodos, com quais atores, né, e tudo isso considerando os ganhos que o processo de construção disso traz para cada município, né? Então, a gente poderia dizer que existem basicamente 4 premissas básicas, né, de um plano municipal de cultura, na elaboração desses planos municipais de cultura. A primeira premissa é que o plano, ele deve ser participativo. E por que ele deve ser participativo? Porque quanto mais ampla, quanto mais diversificada for a participação no processo de construção do plano, maior será a legitimidade desse plano, ou seja, maior será a capacidade desse plano representar a visão, os anseios, né, e as perspectivas dos diversos setores da sociedade como um todo, né? E, por outro lado, também maior será a capacidade desse plano conter um conjunto de ações, de estratégias, de objetivos que, de fato, possam, né, afetar a vida da população como um todo, num determinado município, e também o fazer artístico e cultural daqueles que trabalham diretamente com a questão da arte e da cultura. Então, a questão da participação não é uma questão formal apenas, é uma questão essencial. É essa participação, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, é que vai poder assegurar a legitimidade do plano e, ao mesmo tempo, a capacidade desse plano representar, né, a diversidade de setores, de expressões culturais, de sujeitos e de instituições culturais de cada município, né? A segunda premissa fundamental é lembrar que um plano municipal de cultura, ele é tanto um documento e um processo político, quanto um processo e um documento técnico. Essas duas dimensões não podem ser separadas, né? Ele é técnico por quê? Porque resulta de um conjunto de metodologias, de práticas, de procedimentos que irão pautar o modo de se fazer as políticas públicas de cultura no município, né? É um método de elaboração, de construção e de execução de políticas públicas de cultura. Mas ele também é político porque ele é o resultado de escolhas que são feitas democraticamente a partir do processo de discussão, de votação
né, e de transformação disso em propostas objetivas que interferem o andamento da vida cultural de um município. Portanto, essas duas dimensões precisam ser sempre colocadas em evidência e cuidadas, né, para que essa dupla dimensão do plano técnico e político é fundamental e não se pode perder de vista essa dupla dimensão, porque se o plano é um documento eminentemente técnico, ele não possui legitimidade e ele não é sustentado pelo conjunto de cidadãos e representantes dos diferentes setores da cultura. E ao contrário, se ele é apenas um documento político, ele não consegue efetivamente afetar o processo de planejamento e execução das políticas públicas. Por isso, esse equilíbrio é tão fundamental. Uma terceira premissa é de que o plano ele deve ser construído e executado de forma integrada ao planejamento mais amplo, né, das políticas públicas em município. Né? Ou seja, um plano municipal de cultura ele deve expressar, né, uma visão mais ampla, né, do desenvolvimento, das características históricas, identitárias, sociais, econômicas do município e, ao mesmo tempo, ele deve se integrar, né, às outras políticas públicas que afetam a vida desse município, para que, de fato, a cultura participe de forma central, importante e potente, né, nesse esforço mais amplo do município de gerar, de produzir, de garantir aos cidadãos os seus direitos, né, e de fazer com que a cultura contribua diretamente para a agenda de desenvolvimento humano daquele município. Né? Então, o Plano Municipal de Cultura ele tem que estabelecer essas conexões com aquilo que lhe transcende, aquilo que lhe transborda, né, especificamente do campo da cultura. E a quarta premissa básica é de que o plano municipal ele tem que ter coerência com o plano estadual e com o plano nacional de cultura. Por quê? Porque, como eu disse no início, nós estamos falando de uma visão sistêmica, né, da construção e execução de políticas públicas de cultura. Se um plano municipal de cultura ele não dialoga com o plano estadual e com o plano nacional, isso representará de novo uma prática que é exatamente aquela que se quer superar, do isolamento, da falta de conexão, da falta de integração e de diálogo e de complementariedade entre aquilo que a União, o Estado e o município devem fazer. Então, essa integração, essa articulação, esse alinhamento, ele é fundamental, né? Do ponto de vista dos princípios, os planos municipais de cultura possuem 5 grandes princípios que eu acho importante que todo mundo que trabalha nessa construção tenha clareza sobre isso. Primeiro, o princípio do protagonismo municipal, ou seja, os municípios se constituem como território onde os cidadãos vivem. Portanto, é nessa dimensão municipal que as melhores e mais efetivas definições, né, sobre o que deve ser feito para garantir o bem público deve ser construído, né? É onde cada um de nós vive efetivamente que a possibilidade, né, de que os nossos direitos sejam garantidos, né, que os nossos direitos sejam preservados, podem se dar. Portanto, o município, dentro da organização federativa do país, tem um protagonismo muito grande. E a construção do Plano Municipal de Cultura fortalece esse protagonismo municipal. Segundo, a necessidade do diálogo intersetorial e social, né? O diálogo ele é fundamental. Não existe a possibilidade de pensar em democracia sem diálogo. E esse diálogo é certamente
entre os diferentes setores sociais e os diferentes setores institucionais que de forma integrada, né, participam desse processo de construção da política cultural. Terceiro, a questão da legitimidade. Né? Um plano municipal de cultura tem que ter legitimidade. Sem legitimidade, ele não passa, né, de um termo formal, de um papel, né? E não é isso que se pretende com os planos municipais. Né? Não é apenas constituir um conjunto de formalidades, né? Mas é alterar, né, essa forma de se fazer política cultural no Brasil. Quarta, a visão sistêmica e territorial. Né? Um plano ele tem que expressar as realidades territoriais do município e, ao mesmo tempo, as diferenças dos diferentes setores culturais, artísticos culturais do município. Né? Ele tem que ser capaz de expressar a diversidade cultural que se faz presente, tanto nos diferentes territórios onde os cidadãos vivem, mas também nas diferentes linguagens e setores artísticos culturais. E, por fim, a questão da transparência e da objetividade. Né? Um plano municipal de cultura tem que ser algo que qualquer cidadão, lendo esse plano, né, que deve ser transformado em lei, né, possa entender exatamente aquilo que vai afetar, né, a sua vida, afetar o seu direito ao exercício, né, da cidadania cultural. Portanto, tem que ser algo objetivo, transparente, claro, de tal maneira que qualquer cidadão do município possa compreender. Não pode ser um conjunto de sonhos, um conjunto de idealidades de um ou de outro. Né? Um plano municipal de cultura é uma construção coletiva e deve ter esse compromisso com a transparência e com a objetividade. Então, em função dessas características todas, né, do que é, da necessidade do plano, do que é um plano, da importância desse plano para a realidade brasileira e das novidades que esse plano traz, esse processo formativo do qual você vai participar prevê um conjunto de etapas que estão todas elas relacionadas entre si, de tal maneira a permitir que todas as pessoas que participem desse processo possam compreender o porquê, o para quê e o como, né, se constrói de forma participativa, objetiva e transparente um plano municipal de cultura. Né? Então, esse processo formativo ele tem uma primeira dimensão que é de enquadramentos conceituais, onde se discute o que são políticas públicas, né? A questão da participação social, a questão da mobilização, né, da sociedade civil para participar, a relação entre o Estado e a sociedade civil, né? Uma trajetória das políticas culturais no Brasil. Nós discutimos também a relação entre a cultura, a diversidade e o desenvolvimento, né? Enfatizando a questão da economia da cultura, da economia criativa, da economia solidária, criativa no campo da cultura, e discutimos também as questões ligadas ao planejamento e ao financiamento público. Né? Esse conjunto de discussões mais conceituais são fundamentais para preparar, né, cada um de vocês para um segundo passo, que é a realização de uma análise da situação atual do município. Né? Ou seja, para que a gente possa definir onde é que queremos chegar no futuro, através do Plano Municipal de Cultura, é preciso construir uma visão da atualidade, uma visão do presente. E isso se dá através da caracterização do município, né, da memória do processo já existente no município de construção das suas políticas, né, a realização das suas conferências, né, a atuação do conselho e a realização de um diagnóstico da realidade cultural do município. Né? Essas três ações, né, conjuntas permitirão a vocês construir uma visão atual da realidade do município. E para que isso? Para que se possa, num próximo passo,
construir uma projeção de futuro, ou seja, onde é que se quer chegar. E a construção desse lugar onde se quer chegar, nós chamamos da construção das diretrizes, das prioridades e dos objetivos estratégicos, né? Que numa etapa subsequente, chamada de operacionalização desse futuro, vai se desdobrar num conjunto de estratégias, de metas, de ações, de resultados, de impactos, né? Que são o desdobramento, né, de cada uma dessas diretrizes e prioridades. E, obviamente, isso deve nos levar depois à definição de prazos, né, e de recursos necessários para que essas ações, essa operacionalização do futuro possa se dar, né? Como tudo no campo público, né, nós devemos ter estratégias e ferramentas de acompanhamento e de avaliação. Nós chamamos, né, da construção de indicadores e a sistemática de acompanhamento e de avaliação desse processo, né, de tal maneira que a gente possa ter, então, cumprir toda essa dimensão processual e dinâmica da construção do plano. Então, de forma bastante resumida, né, uma visão geral do processo que vocês estão se iniciando nele agora, pressupõe, então, essas diferentes etapas, né, de enquadramento conceitual, de construção de uma visão da realidade atual, de projeção do futuro, de operacionalização desse futuro, de definição de prazos e recursos e das estratégias de monitoramento, né? Nós acreditamos que dessa forma, né, todos vocês que participam dessa formação terão condições não só de construir uma competência para serem mobilizadores e mediadores desse processo, mas certamente poderão fazer com que esse conhecimento possa ser cada vez mais expandido, né, e compartilhado com todos os cidadãos do município que têm interesse de participar desse momento histórico de construção das políticas municipais de cultura. Bom trabalho a todos vocês, sucesso no curso.